Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre gerência de entrada e saída. Na aula de hoje a gente vai começar uma série de 2 aulas, na qual a gente começa falando sobre a última das partes do sistema operacional que a gente vai conversar nessa disciplina, né? Então a gente falou sobre gerência de processos, a gente falou sobre gerência de memória, sobre gerência de arquivos e agora a gente vai falar sobre o último dos 4 pilares dos sistemas operacionais, que é a gerência de entrada e saída. Então, nessa aula de hoje a gente vai começar relembrando alguns conceitos que a gente já viu na disciplina de arquitetura de computadores, mas que estão intimamente relacionados no estudo de sistemas operacionais, que são os princípios de hardware de entrada e saída. Então a gente vai falar sobre dispositivos, o que são controladores de dispositivos e os tipos de entrada e saída. E depois a gente vai passar para a parte que é mais relacionada aos sistemas operacionais, que são os princípios de software de sistemas operacionais. Tá? E depois a gente vai falar sobre as camadas de software de sistema operacional, que são camadas que tentam partir do nível de abstração mais baixo, que é o hardware, e chegar no nível de abstração mais alto, que é quando o programador, de fato, faz uso de chamadas de sistema para acessar dispositivos de entrada e saída. Como eu já mencionei, nessa aula a gente vai ter uma dosagem de coisas, uma lembrança de coisas relacionadas à entrada e saída de dispositivos do ponto de vista de hardware e do ponto de vista de software que está relacionado a sistemas operacionais. Mas é interessante que vocês tenham em mente, pessoal, que o projeto de entrada e saída como um todo é a concepção da junção dos conceitos de hardware com os conceitos de software do ponto de vista do sistema operacional. As duas coisas não conseguem atuar de maneira completamente independente do jeito que a gente tem hoje em dia. Então, o hardware precisa dar suporte ao sistema operacional e o sistema operacional precisa entender o que é feito no hardware para poder fornecer um projeto de gerência de entrada e saída eficiente. O projeto de gerência de entrada e saída é talvez uma das partes, né, dos pilares dos sistemas operacionais que mais se correlaciona com a parte da organização e arquitetura dos computadores. Então vamos começar pelos princípios de hardware de entrada e saída. Então os dispositivos de entrada e saída, eles de maneira geral, eles recaem sobre uma de 2 categorias. São dispositivos de bloco ou dispositivos de caractere. Essa divisão diz respeito à maneira como os dados são tratados em cada um desses 2 tipos de dispositivo. Um dispositivo de bloco, ele organiza as informações que o dispositivo de entrada e saída trata em um formato de bloco, ou seja, conjuntos brutos de dados, zeros e uns, tá? Em blocos que transitam entre o dispositivo e o computador por meio do hardware com auxílio do sistema operacional, certo? Esses blocos são acessados de maneira independente e como exemplo nós temos os discos, USB, disquetes, CDs, DVDs, todas essas tecnologias antigas e atuais, elas são caracterizadas como dispositivos de entrada e saída de blocos. Percebam que o que elas têm em comum é que são dispositivos de memória de massa, né? Um USB, uma memória flash vai guardar arquivos, coisas que a gente quer manter entre uma sessão e outra do uso do computador, né? Ou seja, memória não volátil, tá? Assim como discos e antigamente CDs, DVDs, né? Disquetes. Todos esses têm essa noção de dispositivo de massa. Já os dispositivos de entrada e saída de caractere são aqueles cujo o formato dos dados que transitam do dispositivo de entrada e saída para o sistema operacional já são em um formato caractere, uma sequência de caracteres. Percebam que esses dispositivos, por ter essa natureza de caractere, eles já são dispositivos cuja leitura do ponto de vista do ser humano é já feita do ponto de vista da organização da linguagem natural. Então eu estou falando aqui de teclado, mouse, uma interface de rede, etc. Sensores, tá? Essas coisas já vêm num formato inteligível, porque sabe-se que o usuário final, no fim das contas, é o ser humano com relação a esses dados que vêm do dispositivo. Isso é um pouco diferente dos discos, USB, etc. É claro que o usuário final continua sendo o mesmo,
Mas essas informações nos discos, USBs e etc., podem ser programas, podem ser arquivos formatados de uma maneira que tornem ele mais compacto, no qual façam com que eles tenham que passar pela interpretação de um outro software para poder aí sim chegar numa linguagem mais próxima da nossa linguagem natural e etc, etc. Então os dispositivos de bloco têm essa natureza de guardar dados mais brutos, dados compactados, ou então dados em um formato que ainda se distancia muito da nossa linguagem natural, diferentemente dos dispositivos de caractere, certo? Aqui eu tenho uma pequena tabela onde eu mostro para vocês como pode ser grande a diferença da taxa de transferência de dados entre certos dispositivos. Aqui no topo a gente tem o teclado, que é um dos dispositivos mais lentos. Esse dispositivo ele pode ser mais lento porque ele está lidando diretamente com nós seres humanos, cuja capacidade de digitar não é tão rápida quanto os computadores são de interpretar essa informação. Então os teclados, por exemplo, a taxa de transferência pode ser de 10 bytes por segundo, alguma coisa desse tipo, porque a gente não consegue digitar muito mais rápido do que isso. Então isso aqui não se torna um gargalo, essa taxa de transferência. Eu vou para o outro posto aqui, lá embaixo, onde eu tenho um barramento PCI, tá? Onde a taxa de transferência é de 528 megabytes por segundo. Então isso é bastante coisa, né? Não faria sentido eu ter um teclado com essa taxa de transferência enorme. O gargalo ia continuar sendo o ser humano, a minha capacidade motora de digitar. Então eu não preciso que o meu teclado seja tão rápido assim. Aqui no meio a gente destaca algumas coisas como USB 2.0, 60 megabytes por segundo, tá? USB 3.0 já está bem mais rápido do que isso, né? Discos rígidos no formato SATA, por exemplo, de 300 megabytes por segundo. E a gente tem outros dispositivos mais antigos e mais lentos. O mouse, por exemplo, 100 bytes por segundo. De novo, porque ele tem essa natureza da interface com o ser humano, o quanto eu consigo mexer o meu mouse aqui e transmitir essas informações. Tem modems, scanners, coisas mais lentas, tá? Que não precisam de uma taxa de transferência tão alta assim. Mas o mais importante é que a gente note que a natureza da taxa de transferência dos dispositivos é bem diferente. Isso porque a natureza do dispositivo em si, ou seja, para que ele foi criado e está sendo utilizado, por si só já é muito diferente, certo? Então é só para dar uma noção para vocês de como a gente está lidando com coisas muito diferentes aqui. Então os componentes dos dispositivos de entrada e saída tipicamente são mecânico e eletrônico. Estou falando do dispositivo físico em si. Ele ou é mecânico ou ele é eletrônico. Mesmo essa parte eletrônica, ela também pode ser capaz de guardar informações como software, tá? Mas eu não estou entrando nesse mérito ainda. Daqui a pouco a gente vai falar sobre software de entrada e saída. Então o componente eletrônico é tipicamente o que a gente chama de controlador do dispositivo. Todo dispositivo de entrada e saída, ele tem um componente eletrônico que é responsável por controlar aquele dispositivo, transformar as informações dele e bufferizar, guardar num pequeno buffer ou nos registradores as informações que precisam trafegar para dentro do computador, ou se ele for um dispositivo de saída que possa guardar as informações que vêm da CPU, vêm do computador para dentro desse dispositivo, certo? E ele tem que ser capaz de tratar múltiplos dispositivos. As tarefas do controlador dizem respeito a converter esse fluxo serial de bits em blocos de bytes, se for o caso de um dispositivo de blocos, tá? Executar a correção de erro necessária, que é o que a gente chama de checksum. Tá? Checksum é uma técnica para verificar se os dados estão corretos. O checksum, na verdade, o que ele faz é uma soma de todos os bits de um bloco que vai ser transmitido. Tá? E inclui essa informação no final desse bloco. No destino para onde esse bloco está indo, vai haver uma outra soma e compara se o resultado dessa soma bate com o resultado da soma que foi feita na origem. Se bater, significa que existe uma grande probabilidade de que esses dados não foram corrompidos e que os dados estão corretos. Certo?
Então o controlador precisa fazer esse tipo de coisa. E ele precisa também tornar o bloco disponível para ser copiado para o computador. É claro que essas informações precisam chegar em algum lugar no computador. Tipicamente é a memória principal que vai receber essas informações. Certo? De novo, o controlador, esse dispositivo eletrônico, ele tem algum tipo de memória, possivelmente até registradores, né? Que a gente já viu que são estruturas muito simples de memória, completamente em hardware. Então esses registradores, eles são acessados pela CPU e são acessados diretamente, né? Então existem algumas maneiras de como correlacionar ou acessar essas informações do controlador, tá? Isso pode ser feito utilizando um espaço de endereçamento especial para entrada e saída, onde cada controlador é designado para um intervalo. Então qual é a ideia? É informar que toda vida que há algum acesso a um dispositivo específico, eu vou estar acessando por meio de um determinado número que representa um espaço de endereçamento daquele dispositivo. Então digamos que eu tenho 2 discos rígidos e o primeiro disco rígido, o acesso aos registradores dentro do controlador daquele disco rígido são os endereços de 0 até 10. E do meu segundo disco é dos endereços 11 até 20, alguma coisa desse tipo. Por que eu iria querer acessar esses registradores? Eu quero acessar, na verdade, os dados. Na verdade, esses registradores, eles recebem informações de controle. Por isso que a gente chama de controlador de entrada e saída. Essas informações de controle pode ser, eu quero agora ler, eu quero agora escrever, eu quero fazer uma sobreposição de dados, eu quero fazer alguma coisa. Certo? Então, eu tenho que mandar essas informações de alguma maneira. Bom, dessa maneira, o sistema operacional ele executa a entrada e saída escrevendo esses comandos nos registradores. E aí, quando ele escreve esses comandos nos registradores, os controladores vão tomar essa ação que lhe foi designada e vão tomar uma determinada ação. Quando o comando é aceito, a CPU volta a ser usada por outro processo. Tá? Então, quando é feita uma requisição, o controlador gera um sinal eletrônico que causa uma interrupção. O sistema vai consultar o vetor de interrupção para localizar a rotina de tratamento e a CPU faz a transferência da informação. Então, de maneira geral, eu mando uma solicitação disparando isso daí, dizendo, estou escrevendo nesse registrador dizendo, leia alguma informação do disco. O controlador recebe essa informação, identifica aquilo como um pedido de leitura e dispara uma interrupção para o sistema dizendo, olha, você vai precisar parar tudo isso daí porque agora vai se iniciar uma transferência de dados do disco para o computador. O sistema operacional ele tem uma série de entradas de interrupção e ele verifica que foi acionada uma determinada interrupção, uma interrupção numerada, digamos 7, por exemplo, e ele sabe que 7 diz respeito ao meu disco rígido. Então ele já sabe o que é para ser feito, para ser interrompido, de onde vem essa interrupção, vem do meu disco. E aí, nesse momento, ele vai começar a rodar o que a gente chama de uma rotina de tratamento de interrupção. Essa rotina de tratamento de interrupção é um programa já pré-estabelecido, que está lá na memória, e que vai fazer todo o tratamento de transferência dos dados do disco para a CPU. Certo? Então aqui eu tenho a minha estrutura, eu tenho o meu controlador dentro do meu dispositivo, onde é feito, através da CPU, pode ser feito escritas nesse controlador aqui. A maneira como é feita esse controle pode ser feita de algumas maneiras diferentes, tá? A gente pode dar exemplo de 2 maneiras principais, tá? Que é associar um registrador a uma porta de entrada e saída. Esse conjunto de portas de entrada e saída a gente chama de espaço de portas de entrada e saída. Nessa primeira maneira, o que existe é uma implementação dentro do processador de uma instrução específica que faz acesso a um controlador de dispositivo através de um endereço. Então, não é a mesma coisa de fazer uma leitura, um load da memória no endereço 50. Eu estou fazendo leia do dispositivo externo no endereço 50, certo? Então, para isso, eu vou ter um espaço de endereçamento dedicado só à entrada e saída. Quando a CPU faz essa solicitação,
imediatamente é identificado que ele não está querendo fazer uma leitura da memória, e sim uma leitura do dispositivo de entrada e saída, certo? Então, quando ele faz isso, o sistema operacional captura essa solicitação, e aí o sistema operacional faz a execução de uma instrução privilegiada que faz acesso ao dispositivo de entrada e saída. Esse método ele é bastante diferente de uma entrada e saída mapeada na memória. Quando eu digo que eu tenho uma entrada e saída mapeada na memória, o que eu vou fazer é fingir que parte da memória agora se correlaciona com os dispositivos de entrada e saída. Eu vou dizer agora que o endereço 50 da memória, quando eu quero ler ou escrever dele, na verdade eu vou disparar uma leitura e escrita do registrador do meu controlador de dispositivo, do meu controlador do disco, por exemplo. Certo? Isso é vantajoso por alguns motivos. O primeiro deles, por exemplo, é porque eu não preciso de agora uma implementação de uma instrução dentro do meu processador que faz acesso a um dispositivo de entrada e saída. Agora eu vou fazer simplesmente uma instrução de load, de store, tá? Só que quando essa informação chega no endereço 50, o sistema operacional, né, aquele valor que está no barramento, já é interpretado como sendo um acesso a um dispositivo de entrada e saída. Isso já é enviado diretamente para o dispositivo de entrada e saída, certo? Então, é vantajoso nessa maneira. É vantajoso também pelo fato de que agora eu não preciso fazer com que minhas aplicações saibam o que é o endereço de entrada e saída, o que é um endereço de memória. Não, tudo está mapeado na memória nesse momento. É claro que isso ganha uma certa complexidade, porque agora eu preciso incluir dispositivos e o sistema operacional precisa saber quando é que eu faço acesso a um dispositivo de entrada e saída e quando é que eu faço um acesso a um dispositivo de memória. Eu preciso saber se esse endereço está na faixa de endereços dos dispositivos de entrada e saída. Então, ambas as soluções, elas têm vantagens e desvantagens, tá? Necessidades de sustentação da solução do ponto de vista do sistema operacional e necessidade da sustentação da solução do ponto de vista do hardware. Uma solução muito comum é ter um mecanismo híbrido, tá? Onde eu tenho, sim, espaço na memória relacionado a dispositivos de entrada e saída, mas eu também tenho uma série de endereços num espaço de endereçamento só das portas de entrada e saída. Esse mecanismo híbrido ele funciona da seguinte maneira. Quando eu quero fazer uma solicitação de controle, agora eu quero ler do disco, eu quero escrever no disco. Essas informações vão para o espaço de endereçamento das portas de entrada e saída, conforme eu expliquei. Manda leia do disco no endereço 50, tá? Então ele vai mandar essa informação de controle lá para o disco. As informações que são solicitadas do disco, ou seja, estavam lá dentro e têm que vir para a memória, essas sim são mapeadas na memória. Então na memória funciona como se fosse um buffer que recebe todas as informações que são vindas do disco, tá? Mas as informações de controle são mapeadas em um endereço diferente. Então é uma maneira de juntar aí as duas coisas e separar o que são dados vindos da memória e o que são informações de controle. Aqui vocês estão vendo exemplos, figuras que mostram os exemplos das três maneiras que eu mencionei. O primeiro, onde eu tenho uma série de endereços da memória, que não tem nada a ver com entrada e saída, e uma série de endereços relacionados a portas de entrada e saída. Percebam que os dois têm endereços 0, só que aqui é o endereço 0 da memória, aqui é o endereço 0 da porta de entrada e saída, que está correlacionado com algum dispositivo de entrada e saída que eu não sei exatamente qual é. O segundo exemplo aqui é um espaço de endereçamento só, onde uma certa faixa de endereços está correlacionada aos dispositivos de entrada e saída. E o terceiro elemento, a terceira figura aqui, representa esse comportamento híbrido, onde aqui eu acesso endereços no qual eu mando controle para o dispositivo e aqui eu recebo as informações que são vindas do dispositivo ou guardo aí, tiro daí as informações que vão para o dispositivo. Certo? Então, essas são as características da entrada e saída mapeada em memória. Então, como eu falei, a vantagem é que não necessita de instruções especiais na entrada e saída mapeada em memória. É simplesmente um endereço de memória que depois vai ser interpretado como um acesso a um dispositivo de entrada e saída. Não necessita de um mecanismo de proteção especial, ou seja, o acesso à memória com as informações de entrada e saída pode ser protegida pelo próprio sistema operacional, simplesmente protegendo uma certa faixa de endereços.
E instruções comuns podem fazer uso de registradores de controle. Eu não preciso de instruções especiais ou bibliotecas especiais que fazem acesso a endereços diferentes. A desvantagem é que ele está num espaço de memória que não pode ser cacheável. Cacheável significa o seguinte, tá, pessoal? Imagina que eu estou fazendo acesso a um dispositivo, a um disco, tá? E de lá eu recebo certas informações. Faço uma leitura e recebo o status do disco, alguma coisa desse tipo. Se essa informação estiver na cache, significa que na próxima vez que eu fizer acesso, eu vou receber a informação antiga, a informação que já estava lá na cache. Eu não vou receber uma informação nova. Então, essas informações que vêm do disco, elas precisam ser sempre novas. Elas precisam sempre vir direto do disco, não podem vir da cache. Logo, esse espaço de endereçamento se torna não cacheável. Ele nunca vai permanecer na cache. Isso por si só já é um problema, porque significa que toda vida que eu fizer acesso ao disco e esperar uma resposta dele, essa informação eu preciso acessar diretamente na memória principal, que, como a gente sabe, é mais lenta do que a cache. Então, fazer acesso à memória principal, toda vida que eu quero fazer ao disco, eu tenho que passar lá pela memória principal. Eu estou falando do disco, mas eu quero dizer qualquer outro dispositivo, tá? De entrada e saída. Além disso, outra desvantagem é que todos os dispositivos têm que verificar o envio de dados no barramento. Isso é a parte relacionada ao hardware que eu mencionei. Ou seja, toda vida que a CPU solicita um acesso à memória, é preciso que todos os dispositivos fiquem observando, tá? E isso eu estou fazendo uma analogia, tá, pessoal? Eles ficam observando para saber se aquele endereço corresponde a ele, dispositivo, ou não, ou se é um acesso a um endereço de memória qualquer, tá? Então isso passa por um barramento que é compartilhado. Isso também por si só já traz outros problemas, porque isso faz com que a informação que trafegue entre memória e CPU tenha que ser lenta o suficiente para que todos os dispositivos consigam entender. Se isso for rápido demais, os dispositivos não conseguem entender qual foi a solicitação feita e aí não conseguem dizer se aquele endereço que foi solicitado corresponde a eles ou não, tá? Então isso pode ser problemático. Observem aqui que nessa primeira figura eu tenho um barramento só que conecta CPU, memória, entrada e saída. Só que o que normalmente acontece nos dias de hoje, né, é que eu tenho um barramento de memória, né, ligando CPU e memória, que é muito mais rápido do que esse barramento principal, certo? Exatamente para fazer com que haja uma chance de que essas informações que transitam entre CPU e memória consigam transitar numa velocidade mais rápida, tá? Independente da velocidade dos outros dispositivos de entrada e saída. Só que quando eu faço isso, eu escondo dos dispositivos de entrada e saída qual é o acesso que a CPU está fazendo. Então agora eu preciso determinar que toda vida que eu fizer um acesso a um determinado endereço que representa o dispositivo de entrada e saída, eu tenho que passar aqui pela memória e a memória tem que dizer, ok, isso não pertence a mim, isso pertence aos dispositivos de entrada e saída. Certo? Isso torna o projeto mais caro, porque eu preciso criar exceções no projeto, tá? Além de tornar mais lento, tá? Vamos falar um pouquinho do acesso direto à memória, tá? O componente do DMA é uma coisa que a gente já conversou na disciplina de arquitetura de computadores. O projeto do DMA é uma maneira de realizar acesso direto à memória sem que eu tenha que interromper a CPU para realizar algum procedimento adicional na hora de trazer informações de um dispositivo de entrada e saída para a memória, certo? O DMA ele é programado dizendo, ok, transfira N bytes a partir do bloco tal do disco para a memória, certo? E o DMA faz esse acesso, controlando o dispositivo e trazendo e lendo as informações para a memória sem nenhuma mais intervenção da CPU. Então é um dispositivo que traz um aumento de desempenho considerável, certo? Só que ele exige um dispositivo físico, que é o próprio DMA, que faça essa transição. E é programável pelo processador, como eu já falei. O DMA ele trabalha em dois modos, que a gente chama de Word at a Time ou Burst Mode. É basicamente dizer o seguinte,
A word at a time significa que ele pede uma solicitação, pede uma informação do tamanho de uma palavra para o dispositivo e traz essa informação. Pede uma palavra ao dispositivo e traz essa informação. Certo? Então ele faz com isso o que a gente chama de roubo de ciclo. Tá? Então a CPU faz acesso ao barramento quando ela precisa fazer acesso à memória, o que quer que seja. Depois que ela faz essa solicitação, vem o DMA e faz a solicitação do dispositivo e usa o barramento para trazer as informações. Então, ela rouba certos ciclos que poderiam ser usados para a CPU para fazer acesso a outras coisas no barramento. Tá? Uma outra maneira de fazer isso é o que a gente chama de burst mode, que é a ideia de trazer uma quantidade grande de dados do dispositivo para a memória numa solicitação só. É claro que a problemática com relação a isso é que quando eu faço essa solicitação por meio do burst mode, eu vou fazer isso mais rápido, porque não é uma série de pequenas solicitações, é uma solicitação só grande, tá? Então eu faço isso mais rapidamente, mas eu vou passar uma quantidade maior de tempo contínuo ocupando o barramento. Barramento esse que pode ser solicitado pela CPU, e aí a CPU vai ter que ficar esperando, certo? Então isso pode ser problemático. O DMA ele faz uso de um buffer interno. Então, quando vem a informação de um dispositivo, como o disco, por exemplo, essa informação ela é guardada num buffer interno para só depois ser mandada para a memória. Isso dá a oportunidade para que o DMA, dentro da memória, ele consiga fazer uma verificação de erro, que é aquilo que eu mencionei. Verificar se o dado que veio do disco está correto. Eu verifico se o dado foi correto. A gente chama isso de checksum, que é aquela soma de bits que eu mencionei. Tá? Então o controlador de DMA é isso daqui. Ó. Observem essa figura onde eu tenho a CPU, eu tenho aqui um barramento. A CPU programa o DMA. O DMA tem acesso ao endereço e quantos bytes precisam ser transmitidos. Manda essa solicitação de transferência. Tá? Os dados são transferidos para a memória principal word at a time ou por meio de burst mode, tá? E o controlador de disco confirma ao controlador de DMA que a solicitação, que a transferência foi realizada. E aí o DMA interrompe a CPU dizendo que tudo foi concluído, tá? Só que enquanto isso está sendo utilizado, esses dados estão sendo transferidos, lembrem que todo esse barramento passa a ser inutilizado, ele não pode ser utilizado por outra transferência. Todos esses dados são transferidos. Significa que a CPU não pode, nesse momento, ter acesso à memória principal. Certo? Vamos falar também rapidamente sobre coisas chamadas interrupções. Interrupções são essenciais para que haja uma comunicação com dispositivos de entrada e saída. É uma principal maneira de saber quando eu sei que um dispositivo está disponível ou quando o dispositivo tem os dados prontos para que eu possa ler ou para que eu possa mandar as informações para aquele dispositivo. Então todo sistema faz uso do que a gente chama de um vetor de interrupções. É simplesmente um vetor que identifica, dá número para todas uma série de interrupções que corresponde a cada um dos dispositivos de entrada e saída. Quando ocorre uma interrupção, eu preciso salvar o contexto. Então eu estou executando algum programa e de repente chega uma interrupção de algum dispositivo. Tá? A CPU tem que parar em algum momento, né? Normalmente essas interrupções elas podem ser alguma coisa que pode esperar ou é alguma interrupção que é dita que a gente chama de tempo real. Eu preciso tratar essa interrupção agora, certo? Quando isso acontece, eu preciso salvar o que eu estou fazendo. Então eu vou salvar o contexto. A gente lembra que salvar o contexto significa salvar todos os registradores que estão lá sendo utilizados na minha CPU. Eu guardo tudo isso em algum ponto na memória, guardo os estados dos meus registradores internos, guardo o meu PC, carrego o programa de tratamento de interrupção. Quando ele termina, eu restauro o contexto. Tá? Quando eu salvo esse contexto, eu salvo isso daí numa pilha. Tá? Qual é a pilha? A pilha do usuário, tá? Então, o que acontece quando tem uma falta de página? Isso daí é problemático, tá? Quando acontece que eu tenho uma falta de página, eu tenho que lidar com uma nova interrupção dentro de uma interrupção, porque a falta de página também é uma interrupção, certo?
As interrupções, elas podem ser precisas ou imprecisas, tá? Isso ocorre porque processadores mais modernos, eles fazem uso de pipelines. A gente tem processadores super escalares, onde são mais de um pipeline executando ao mesmo tempo. E a problemática que ocorre é porque em um determinado momento, se a gente tirar uma foto do que o processador está fazendo, se ele tiver um pipeline só, de profundidade 5, digamos assim, ou seja, tem os 5 estágios, se ele estiver cheio, ele vai estar executando 5 instruções ao mesmo tempo. Cada uma delas em um determinado estágio. Essa daqui já está terminando, essa daqui está só começando a execução. Mas as 5 estão em alguma etapa da sua execução. O que acontece quando eu interrompo um processador dessa natureza? Né? Eu preciso garantir que tudo aquilo, eu vou guardar o PC, certo? O PC é o que? A próxima instrução a ser executada. Seria interessante que eu garantisse que qualquer instrução anterior a esse PC fosse de fato concluída antes da gente interromper o processador, certo? Ou seja, eu estou fazendo alguma coisa, o processador vai dizer, peraí, deixa eu terminar de executar essas instruções aqui, aí a gente pode interromper. Só que às vezes a gente não pode esperar por isso, porque é uma interrupção de tempo real, é uma interrupção que precisa ser atendida naquele momento. É aí que a gente começa a caracterizar as interrupções como precisas e imprecisas. Uma interrupção precisa é aquela que garante que todas as instruções até aquele momento foram concluídas com sucesso. As imprecisas, interrupções imprecisas, são aquelas que deixam o processador no status em que algumas instruções foram concluídas e outras não, algumas estão no meio do caminho. Né? Como é que eu gerencio isso? Se eu tiver que lidar com interrupções imprecisas, eu preciso garantir que nenhuma das instruções que está pela metade, né, tá durante sua execução, fez qualquer modificação efetiva no banco de registradores. Ou seja, a execução daquela instrução foi inócua, ela não teve nenhum efeito colateral. Então preciso garantir isso. Então percebam que existe uma problemática aí com relação ao tratamento de interrupções. Ok? Lembrando que a interrupção ela tem esse vetor de interrupções, né, dentro do meu controlador, e aí eu designo cada um dos números dessa interrupção para cada um dos dispositivos. Então eu tenho a interrupção 1, por exemplo, pode ser relacionada ao disco, a 2 é o teclado, 3 é o relógio, né? Lembra que eu tenho aquele meu reloginho dentro do meu sistema operacional, que pode ser usado, por exemplo, para dizer quando é que eu tenho que acionar o escalonador do sistema operacional para trocar o meu processo que já passou tempo demais executando. Pode ser uma interrupção da impressora e assim por diante. Certo? Então chega uma interrupção, o controlador de interrupção informa a CPU dizendo, tem uma interrupção, a CPU salva o contexto e confirma a interrupção e em seguida ela vai carregar a rotina de tratamento de interrupção, que é um software, né? É um conjunto de instruções que vai tratar as interrupções. Ok? Bom, pessoal, já que a gente já conversou sobre a parte de hardware relacionada à entrada e saída, vamos conversar um pouquinho sobre o lado do software e vamos se aproximar um pouco mais do sistema operacional e das funções dos serviços que ele provê. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que, do ponto de vista do software, do lado de entrada e saída, é esperado certos aspectos com relação à comunicação com dispositivos externos, tá? Primeiro, essa camada de software que faz a comunicação, ela precisa ter certa independência do dispositivo, certo? Muito antigamente, os computadores eles tinham grande dependência do dispositivo do ponto de vista do software. Então tinha que ter um software muito específico desde a comunicação dele, numa camada de abstração mais baixa, mais próxima do hardware, até mais próximo do usuário. É como se a gente tivesse uma biblioteca printf, por exemplo, para diferentes tipos de monitor, certo? Quando a gente utiliza a biblioteca printf, quando a gente está trabalhando com a linguagem C, a gente faz com que uma certa informação seja formatada e impressa na tela, independente de qual seja o monitor, o dispositivo físico, o monitor, independente de qual seja a entrada, se é VGA, se é HDMI, independente de qual seja o fabricante, independente de qual seja o driver feito pelo fabricante. Então, quer dizer, existe uma abstração altíssima
que faz com que essa parte da chamada ao dispositivo de entrada e saída, que é a chamada do printf, do ponto de vista de um lado oposto ao do hardware, né, que é a biblioteca de software, faz com que haja uma independência total do dispositivo. Então essa camada de software precisa prover essa independência. Eu não preciso especificar previamente qual. Tá? Eu também não preciso especificar, por exemplo, na hora em que eu preciso acessar um determinado dado, eu não preciso saber que esse dado está dentro de um pendrive, está dentro do disco, está dentro de um CD, está na nuvem. Eu não preciso especificar isso. Tá? Imagine, quando eu falo nuvem, imagine, por exemplo, que você tem um arquivo seu no Google Drive e você utiliza a ferramenta do Google Drive que mapeia os seus dados que estão lá na nuvem, mapeia no seu disco rígido. Né? Existe uma ferramenta para isso. Quando você acessa um dado, tudo que você precisa fazer é dar o caminho daquele dado. Então, você não especifica, não faz diferença se esse caminho representa um acesso a um dado na nuvem, um acesso ao dado no disco, um acesso ao dado numa USB. Não faz diferença. Certo? Então, certo, existe essa independência do dispositivo nesses aspectos que eu mencionei. Precisa existir também essa nomeação uniforme, que tem a ver com isso que eu falei por último, tá? Faz com que o arquivo ele tenha uma nomeação uniforme que é formada pelo seu caminho. Todo arquivo é formado pelo seu caminho, certo? Muitas vezes, por uma questão de facilidade do uso, o sistema operacional permite, por exemplo, que você omita colocar o caminho completo. Isso porque ele coloca numa lista de locais padrão onde ele vai buscar o arquivo que você deseja. No mínimo, essa lista de locais padrão é o seu próprio diretório corrente, certo? Então, quando a gente está usando ali o Linux, a gente está programando, né? A gente esteve programando aí em aulas passadas. Quando você faz acesso a um determinado arquivo que está no seu diretório local, você não precisa colocar o caminho completo. Né? Isso porque o sistema operacional mantém uma lista de diretórios padrão que, quando ele não encontra o arquivo, dado aquele nome, ele vai procurar nesses lugares padrão, certo? Então precisa dessa nomeação uniforme, tá? Precisa ter uma noção também de tratamento de erro. Eu falei agora há pouco, né, que quando a gente faz acesso ao disco, por exemplo, o controlador de disco, ele faz usa um mecanismo de controle de erro que a gente chama de checksum. Né? Então, de novo, o checksum, a ideia do checksum é um número que representa a soma dos bits naquele bloco que o checksum representa. Então, se eu tenho uma cadeia de bits, eu somo todos os bits e vou ter um número inteiro lá que diz pá, X, sei lá, 145. Né? E aí eu transfiro esses blocos em algum determinado momento. Se alguém quiser checar se esses dados foram corrompidos ou não, basta eu somar novamente, ou seja, fazer o mesmo procedimento e verificar, ó, deu X. X é igual a 145, que foi o número que eu recebi agora. Se sim, existe uma grande probabilidade de que o dado esteja certo. Ok? Então essa é a ideia do checksum. A ideia do tratamento de erro mais próximo possível do hardware é simplesmente uma questão de fazer com que eu consiga testar se a transferência do dispositivo externo para a CPU, ela seja... Eu consiga detectar esse erro antes que esse dado todo chegue na minha memória principal. Certo? Porque isso vai fazer com que eu leve bastante tempo para poder detectar um erro. Eu gostaria de detectar esse erro o mais próximo possível do hardware. Até porque muitos dispositivos, os discos, por exemplo, além de ter um mecanismo de identificar as falhas, eles têm um mecanismo para corrigir falhas, dependendo do tipo da falha. Certo? Então, que isso seja o mais próximo possível do hardware. Certo? Então, a gente ainda tem alguns conceitos relacionados a software, né? A gente chama de transferências síncronas e assíncronas. O nome síncrono e assíncrono, vocês devem se lembrar, está relacionado à temporalidade. Síncrona é quando há uma relação com o tempo, assíncrona é quando há uma relação atemporal. Não tem a ver com o tempo. Então eu tenho transferências síncronas e assíncronas que dependem do tempo e não dependem do tempo. Que tempo é esse? Tipicamente é o clock, certo? Ou seja, quando eu transfiro dados do disco para a memória, é interessante que esses dados, eles trafeguem, uma vez que eles comecem, que eles trafeguem numa taxa constante.
Tá? A gente já conversou um pouquinho sobre limitações de discos, e a gente vai conversar mais sobre isso na próxima aula, mas quando um disco começa a ler um dado, é interessante que não haja paradas. É interessante por causa da natureza mecânica daqueles discos. Tá? Isso está mudando com a introdução de discos com memórias de massa SSD, né? Porque não tem uma parte mecânica. Mas ainda assim, nos dias de hoje, SSD, por exemplo, é uma tecnologia que é bem mais cara do que o disco rígido. Tá? Obviamente que ela não chega a ser inacessível, mas ela é mais cara, e quando a gente tem discos SSD, muito embora a gente não seja um disco que a gente ainda chama de disco, o SSD, ele quando existe dentro de uma máquina, é em uma quantidade menor, né? Devido ao seu custo por bit. Mas bom, essas taxas de transferência síncronas e assíncronas existem. Certos dispositivos, por serem mais velozes, podem transferir numa taxa de velocidade próxima do barramento da memória, o que faz com que a transferência possa ser síncrona. E tem taxas de transferências mais lentas que fazem com que necessitam com que a transmissão tenha que ser assíncrona. Ok? Para realizar essas transferências, normalmente é utilizado um buffer de armazenamento temporário, exatamente para poder não ter esse problema de que os dados eles possam ser armazenados em um local que é intermediário entre o dispositivo e a memória principal, até porque nesse local você gostaria de fazer um teste de erro, para saber, testar o checksum, para saber se há algum erro ou não, certo? Um outro detalhe das transferências síncronas e assíncronas é porque as transferências assíncronas também são chamadas de orientadas à interrupção. Isso significa que quando eu faço uma transmissão, quando termino essa transmissão, eu interrompo essa transmissão através de uma interrupção. E as transferências síncronas são chamadas também de transferências bloqueantes. Tá legal? Também tem que conceituar que certos dispositivos eles são compartilháveis e outros são dedicados devido à natureza do dispositivo. Discos, por exemplo, são dispositivos compartilháveis e unidades de fita não são dispositivos compartilháveis, são chamados de dispositivos dedicados. Outro conceito que a gente tem relacionado ao lado do hardware, né, é a transferência de dados entre memória, dispositivos externos e a memória. Né? Algumas dessas soluções fazem uso massivo do processador, gastando o tempo do processador, mas são mais simples, como por exemplo a entrada e saída programada. A ideia é fazer uso do processador para executar a transferência de dados. O processador ele faz uso de um conceito chamado de espera ocupado. Então a ideia aqui é que eu tenha, como vocês estão vendo aqui nesse slide, vocês estão vendo um trecho de código onde eu tenho um laço de repetição no qual eu fico testando se o status da minha impressora é de pronto. Ou seja, se ela está pronta para poder receber informações, né? Ou seja, eu carregar as informações para o registrador de dados da impressora para que ela possa imprimir alguma informação que eu queira. E eu faço isso, perceba aqui, dentro de um laço de repetição. Então eu estou constantemente, esse laço while aqui, né? Então eu estou constantemente testando se a impressora está pronta. Então eu estou gastando o tempo do processador fazendo isso. Estou fazendo essa espera ocupada. Estou perguntando, está pronto? Está pronto? Está pronto? É uma maneira simples de fazer, como vocês podem ver aqui, mas ela gasta tempo desnecessariamente do processador. Isso é uma coisa que a gente gostaria de evitar. Então na entrada e saída programada, eu tenho a cadeia de informações a ser impressa, eu tenho o espaço do núcleo que representa o espaço do sistema operacional, tá? E aí eu fico testando se a impressora está pronta. Quando ela tem pronta, eu passo para o espaço do núcleo, que aqui dentro do espaço do núcleo tem, por exemplo, os drivers do dispositivo. E aí o driver do dispositivo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele começa a transmitir os caracteres que precisam ser impressos, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Quando a gente usa interrupção, aí é um pouco diferente, né? Para que a gente não perca tanto tempo assim do processador, a gente faz uso de interrupção para saber quando um determinado dispositivo está pronto, né? O dispositivo interrompe o processamento, informando que alguma coisa está pronta. Por exemplo, eu posso habilitar interrupções e aí verificar se determinado dado está disponível, tá? Ou então verificar se ocorre interrupção, onde eu fico esperando a interrupção
chegar no processador, mas eu não preciso ficar processando nada, tá certo? E a última maneira é utilizando o DMA. A gente já falou do DMA, então a ideia é ter um dispositivo físico de hardware que consegue realizar transferências entre dispositivos externos e a memória com o auxílio mínimo do processador. A única coisa que o processador vai fazer é dizer em que ponto da memória esses dados vão trafegar. Se esses dados vão ser lidos da memória para o dispositivo de entrada e saída, ou se vão sair do dispositivo de entrada e saída e ir para um determinado ponto da memória. O processador, a única coisa que tem que dizer é que ponto é esse e quantos dados são esses que vão vir. Certo? Então é assim que o processador, de maneira abstrata, claro, ele informa que tem um dado a ser transferido. Então eu simplesmente chamo uma função que programa o DMA e chama o escalonador dizendo, ó, eu posso fazer outra coisa agora. Tá? Quando o dado está pronto, aí o DMA interrompe o processador dizendo, ó, o dado está pronto aqui, etc. Ok? Então ele foge um pouquinho da responsabilidade do DMI. Bom, vamos finalizar falando um pouquinho sobre as camadas de software dos dispositivos de entrada e saída, né? Do sistema de entrada e saída. Então a ideia aqui é mostrar para vocês como é que a gente foge da nossa necessidade de especificar como vai ser feita a transferência com dispositivos de entrada e saída. Eu dei o exemplo anterior, que quando a gente faz uso da biblioteca de entrada e saída da linguagem C, por exemplo, a gente usa a função printf para poder imprimir um monitor, mas em momento nenhum a gente diz qual é o tipo do monitor, qual é a conexão do monitor, qual é o driver que está sendo utilizado e assim por diante. Como é que isso acontece? De alguma maneira, essas informações têm que ser especificadas. Mas não sou eu o programador que vou especificar isso. Então precisa existir uma série de camadas que trata esse tipo de informação. Vamos dar uma olhada nessas camadas agora. Então quando a gente fala dessas camadas de software de entrada e saída, é importante relembrar os objetivos, né? Eu tenho que trazer a independência do tipo de dispositivo, como eu já mencionei. Uniformidade da escolha dos nomes, tá? Eu tenho que garantir através dessas camadas que exista uma independência do dispositivo e também a uniformidade na escolha dos nomes. Então eu posso montar os dispositivos independente com o caminho dos arquivos, por exemplo, de um disco, independente de saber onde é que estão, em que tipo de dispositivo estão os dados. Tá? Detecção e recuperação de erros, aquela coisa que eu falei, que eu preciso achar um mecanismo para que eu consiga detectar os erros o mais próximo do hardware possível, ou seja, o quanto antes, melhor, para que eu consiga lançar mão de ações que possam possivelmente corrigir esses erros. Tá legal? E a maior parte dos erros pode ser corrigido sim por repetição. Houve alguma falha transitória naquele determinado momento e se eu transmitir de novo os dados, aí eu vou ter os dados corretos. Existe também uma questão de bloqueio versus interrupção. Essa questão funciona da seguinte maneira. Quando eu faço acesso a um dispositivo de entrada e saída, eu posso ter um acesso que bloqueia a execução de uma determinada aplicação. Certo? O que acontece é que, por exemplo, é como se eu fizesse uma chamada printf e eu só conseguisse retomar a execução da minha aplicação quando eu tivesse certeza de que essa chamada printf foi efetivamente realizada. O dado foi efetivamente impresso. 99,99% das vezes que vocês vão fazer essa chamada printf, ela vai dar certo, ela vai imprimir na tela, etc, etc. Mas é claro que existe chance de falhar. Ou existe chance também de demorar, né? Quando o tipo de acesso ao dispositivo de entrada e saída é do tipo bloqueante, esse controle da aplicação, essa volta à execução da aplicação, só acontece quando o dispositivo de entrada e saída efetivamente é realizado, né, esse acesso. No nível do usuário, é mais fácil ter um tipo de acesso bloqueante, é mais fácil de implementar. Eu garanto corretude, fazendo com que o programa continue somente quando eu tenho uma confirmação de que aquela chamada de entrada e saída foi realizada com sucesso. Tá? Do ponto de vista do sistema operacional, tipicamente é por interrupção. O sistema operacional vai fazer alguma outra coisa e somente quando o dispositivo realiza aquela atividade, ele interrompe o sistema operacional dizendo, ó, tá pronto.
Isso porque o sistema operacional, claro, é uma aplicação que está em execução no computador que é de mais alta prioridade. O sistema operacional não pode simplesmente ser bloqueado esperando que um dispositivo responda. Isso poderia causar uma sequência muito constante de travamentos do sistema operacional esperando com que algum dado ficasse pronto. Então esse esquemático que vocês estão vendo aqui mostra lá embaixo a camada de hardware, onde estão exatamente os dispositivos mesmo, os dispositivos eletrônicos que formam os dispositivos periféricos de entrada e saída. E aqui em cima a gente tem 4 camadas que definem essas camadas de software de entrada e saída, tentando prover essas características que a gente já mencionou. Então aqui em cima nós temos tratamento de interrupção, os drivers de dispositivo, uma coisa chamada software independente do dispositivo, ou software do sistema operacional independente do dispositivo, e em cima o software de entrada e saída no nível do usuário. A nossa aplicação de printf, né, que faz uso do printf, está dentro dessa camada superior aqui. E a gente vai ver como essas outras camadas aqui fazem com que eu tenha essa independência do dispositivo, com que eu tenha essa capacidade de abstrair certos detalhes que estão aqui no hardware. Então são essas 4 camadas que a gente vai falar brevemente aqui. Processamento de interrupção. A gente falou algumas vezes aqui que os dispositivos fazem muito uso de interrupção exatamente para dar essa noção de múltiplos processamentos. Né? Eu faço uma chamada a um dispositivo de entrada e saída, volto, o meu outro processo faz alguma outra coisa, um processo de outro usuário faz alguma outra coisa. Tipicamente eu não fico parado esperando aquilo ali, do ponto de vista do sistema como um todo. O sistema como um todo não fica parado ali. Então a ideia é esconder as interrupções mais internamente possível ao sistema. Alguns sistemas operacionais fazem isso de maneira diferente, tá? Existe um sistema operacional chamado Minix, que foi uma inspiração para a criação do Unix, tá? Onde os processos são bloqueados quando o comando de entrada e saída é emitido e interrupção é esperada, tá? Mesmo os drivers, tá? Que são parte de outra camada que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quando a interrupção ocorre, o processador de interrupção faz necessário para desbloquear o processo. Então existe um dispositivo, tá? Que controla as interrupções, certo? É uma parte de hardware que faz com que eu consiga controlar os vetores de interrupção que a gente mencionou há algum tempo atrás, tá? Então a ideia é fazer com que haja um controle do vetor de interrupção, ou seja, o conjunto de entradas que definem interrupções dos mais diferentes dispositivos. E quando ocorre uma interrupção, eu vou desbloquear um processo que estava esperando por aquela interrupção. Então, um determinado processo faz acesso ao disco e ele fica esperando um retorno do disco. Ele não espera bloqueando o processador, certo? Ele pode ser retirado pelo sistema operacional para que o sistema operacional possa escalonar um outro processo. Quando o disco retorna, é importante que eu saiba quem fez essa solicitação do disco. Então, eu preciso saber qual foi o processo que fez essa solicitação e eu lanço mão de uma interrupção que interrompe o processador dizendo, alguém fez alguma solicitação ao disco e ela está pronta, tá? Então, e isso daí pode ser caracterizado por meio de semáforo, envio de mensagem, acesso a disco, etc, etc. Os drivers dos dispositivos são estruturas de software, tá? Fornecidas pelos fabricantes dos dispositivos e é efetivamente uma camada de software que sabe como solicitar funções dos dispositivos de entrada e saída. Um driver de uma impressora, por exemplo, sabe que informações precisa escrever nos registradores do controlador da impressora para que ela imprima colorido, para que ela imprima frente e verso, para que ela faça, enfim, diferentes coisas, certo? Então, os drivers, no fundo, eles traduzem os comandos que são emitidos por software. Professor, mas por que precisa traduzir os comandos de software? Por que o software não... E quando eu falo software, o software do usuário final, o software que a gente desenvolve, tá? Por que ele já não lança a mão disso daí? De novo, vem aquela questão da independência do dispositivo. Se eu fizer essa chamada, incluir essa chamada dentro da minha aplicação, por exemplo, mandar imprimir alguma coisa, eu preciso saber como é que funcionam os registradores internos daquele dispositivo.
E a impressora Epson pode ser diferente da impressora HP nesse sentido. Então, quando eu quero imprimir alguma coisa, efetivamente, eu não quero saber se é Epson, se é HP, qualquer que seja a marca da minha impressora. Eu quero imprimir, certo? Então, lá em cima, na camada da aplicação, eu não preciso saber desses detalhes. Mas aqui no drive do dispositivo eu preciso. Então, por isso que o fabricante do dispositivo fornece essa camada de software. Tá? Preciso saber informações como qual é o início e o fim do buffer de transferência de dados, qual é o tamanho dos dados e assim por diante. E preciso escrever esses dados ali na controladora do dispositivo. Tá? Então ele traz informações sobre o número e função dos registradores de cada controlador, particularidades na organização do dispositivo. Por exemplo, se eu estou falando de disco, como é que é o movimento do braço do disco, quantos cabeçotes de leitura tem, cilindros, trilhas, setores e assim por diante. Tá? Então contém muitos detalhes de como funciona o dispositivo e faz com que eu consiga acessar o dispositivo. É claro que hoje em dia, por exemplo, quando a gente instala um sistema operacional como o Windows, muitas das informações de acesso aos dispositivos externos elas já não vêm instaladas, né? A gente tem que instalar uma série de drivers, etc. Mas como é que isso funciona se eu não instalei o driver? Por exemplo, como é que o meu monitor funciona se quando eu instalei o Windows eu não instalei o driver para ele? Tá? E aí eu estou assumindo que o Windows, o monitor é novo o suficiente ou é uma versão atualizada o suficiente para que não tenha o driver já embutido na instalação do Windows, porque vem muitos drivers genéricos. Tá? São essas informações de drivers genéricos que vêm instalados nos sistemas operacionais, e a verdade é que muitos desses dispositivos já vêm com uma maneira padrão de atuar. É claro que eu não vou fazer uso das funcionalidades novas dos dispositivos porque eu não conheço essas funcionalidades. Mas mandar informações para um buffer de vídeo para que ele consiga ser exibido na tela é alguma coisa básica que todo monitor e toda placa de vídeo consegue fazer sem a necessidade de um driver específico. Tá? Então é isso que acontece. Então aqui nesse esquemático vocês podem ver que eu tenho o meu programa do usuário, aqui eu tenho o meu programa do usuário que faz uma chamada printf, por exemplo. Essa chamada ativa o sistema operacional, afinal de contas é uma chamada de sistema, né? Dentro do printf tem uma implementação de uma chamada de sistema. E aqui o restante do sistema operacional que está dentro do espaço do núcleo do sistema operacional, tá? Aqui ela lança a mão do tratamento de interrupção e aí lança a mão do driver específico daquele dispositivo que foi acionado, tá? E aí essa seta aqui de baixo que vocês estão vendo, nada mais é do que uma representação do barramento no qual aquele dispositivo está conectado, certo? Se é um barramento USB, se é um barramento PCI, o que quer que seja. E aqui fora, vocês estão vendo o controlador de cada um dispositivo. Ele está aqui fora, que eu digo, porque o controlador está anexado, está dentro do dispositivo em si, ok? E aí eu faço o driver se comunica diretamente com esse controlador, com esse dispositivo mecânico e eletrônico que contém meios de controlar o dispositivo de entrada e saída. Certo? Bom, então a gente já falou de camada de interrupções, que faz com que eu consiga detectar se um dispositivo está pronto ou não e identifico o processo que fez solicitação. Tá? Falei agora da camada de driver, que sabe como se comunicar com o controlador de dispositivo. E vamos falar de uma camada muito importante, tá? Que é a camada de entrada e saída. Antes disso, vamos falar um pouquinho qual é a diferença entre um driver e um controlador. Essa altura do campeonato vocês já devem ter uma noção, tá? Então o driver, ele é uma camada de software que consegue transformar e formatar, informar a solicitação feita pelo usuário e consegue escrever nos registradores do controlador. O controlador é hardware. É claro que é hardware mais software, porque pode ter software embutido dentro de memórias flash dentro do controlador, dependendo do quão elaborado é esse controlador desse dispositivo. Tá? E aí eles são responsáveis por garantir checagem de erros, transferência de dados para o dispositivo, tá? E em formatos apropriados, como bloco e caractere, dependendo da natureza do dispositivo. Quando a gente faz transferência dos dados, né? Quando você faz uma formatação de uma coisa que você quer imprimir via printf, você não quer saber se o dispositivo é de bloco ou de caractere. Você não está preocupado com isso. Muitas vezes a gente nem sabe disso, né? Vocês programaram
utilizando linguagem C ou qualquer outro tipo de linguagem de alto nível e nem sabia que existia isso daí, provavelmente, né? Isso porque essas camadas de abstração fornecem isso daí. Então vamos dar um exemplo de como ocorre uma leitura no disco rígido, por exemplo. Um determinado bloco ele é requisitado. Tá? Eu quero ler um determinado bloco que está no disco. Se o driver está livre, o pedido é aceito, tá? Se não, é colocado numa fila de espera, né? Uma fila de espera que faz acesso ao dispositivo de entrada e saída. E aí eu vou traduzir essa requisição para baixando o nível de abstração, né? Em coisas mais concretas. Eu verifico onde estão os setores do bloco, coisa que, de novo, a biblioteca de entrada e saída não precisa saber. Onde é que está o braço do disco nesse momento, o quanto eu tenho que mover o braço do disco, o motor do braço está funcionando sim ou não, como é que eu faço essa mudança, o disco está girando sim ou não e assim por diante. E aí decide quais são os comandos que precisam ser emitidos. Eu preciso fazer uma rotação de quantos graus, eu preciso girar o disco, o quanto eu tenho que girar o disco e assim por diante. E vai emitir comandos escrevendo exatamente nos registradores presentes no controlador, iniciando a transferência dos dados, etc. E aí o driver é bloqueado esperando o resultado. O sistema operacional vai fazer alguma outra coisa, mas o driver é bloqueado. Quando esse resultado vem, né, através do mecanismo de interrupção, aí o driver começa a realizar a transferência. Tá? Então, depois que a operação é concluída, eu verifico erros e retorno o resultado ou trato o erro. Tá bom? Então, agora sim, falando sobre o software independente de dispositivo, tá? A maior parte do software de entrada e saída é independente do dispositivo, claro. Mas a gente ainda tem classes de dispositivos de entrada e saída. Se é bloco, se é caractere, etc. Onde está essas funcionalidades de software independente do dispositivo e os drivers depende muito do sistema operacional. Algumas vezes os drivers fazem umas funções que em outros sistemas operacionais estão na camada de software independente do dispositivo, às vezes não. Tá legal? Então, fiquem cientes de que essa camada, essa linha, ela pode variar um pouquinho dependendo do sistema operacional. Então, as funcionalidades básicas do software independente do dispositivo, lembre que o software independente do dispositivo ele está acima ali do driver. É logo abaixo da chamada do printf, tá legal? Ele oferece uma interface uniforme para os drivers. Então, o driver, quando ele precisa se comunicar, o software independente do dispositivo realiza uma comunicação em um nível de abstração mais alto. Tá? O que é uma leitura é traduzida pelo driver como leia, utilizando uma movimentação do braço, do cabeçote de leitura, etc, etc. Tá? O software independente do dispositivo diz apenas leia. Tá? Ele administra também os nomes dos dispositivos, então ele sabe dizer que um disco rígido qualquer que é dado pela biblioteca do usuário, ele está alocado para um driver XYZ e não ABC. Por exemplo, eu tenho 2 discos de 2 fabricantes diferentes e tem 2 drivers diferentes. Quando o usuário faz uma solicitação de leitura de um arquivo, por exemplo, o software independente do dispositivo tem que saber que esse arquivo se encontra num disco cujo driver é XYZ e não o outro driver qualquer. Tá legal? Então, mapeia esses nomes simbólicos para os dispositivos reais. Tá? Ao invés de ser disco do girão 1. Disco do girão 1 é um disco da Samsung que tem uma velocidade de rotação de 7.200 RPM, etc, etc. Tá? O software independente do dispositivo é que sabe disso. Então ele faz também proteção dos dispositivos, tá? Que faz a prevenção de um acesso indevido a um dispositivo que não pode ser acessado por um determinado usuário. Então isso aqui é feito porque é nessa camada que eu sei qual é o dispositivo em si que está sendo acessado, tá? Inclusive utilizando proteção do sistema de arquivos. E também ele é capaz de possibilitar blocos de tamanho padrão. Tá? Quando eu formato as informações que são transferidas, independente do dispositivo, eu tenho que transferir isso num tamanho padrão. Então,
eu tenho diversos tipos de dispositivo de bloco. Então pode ser que o meu dispositivo disco rígido tenha uma transferência de tamanho de bloco diferente do meu dispositivo SSD, diferente do meu dispositivo flash drive USB e assim por diante. Então o software independente do dispositivo, ele formata isso em tamanhos padrão que podem ser utilizados, carregados na memória, né, escritos na memória, e podem ser utilizados pela biblioteca padrão que iniciou essa solicitação. Tá legal? Então as camadas mais altas, elas vêm apenas um dispositivo virtual padrão, não estão interessadas em especificações menos abstratas do dispositivo. Tá legal? Ele também faz uma bufferização. A gente já falou sobre esse processo de bufferização, onde eu tenho a informação em que um usuário, por exemplo, ele pode querer gravar apenas alguns poucos bytes. Só que o disco rígido ele trabalha com blocos, a gente já falou sobre isso. Como é que eu faço para formatar isso? Então eu junto informações dentro de um buffer que o software independente dispositivo gerencia, e quando eu tiver a informação de um bloco, eu transfiro essa informação para o disco. Então ele faz essa formatação aí. A mesma coisa com dispositivos de caractere, tá? Eu posso digitar mais rápido do que o dispositivo pode aceitar nesse processo, tá? Então eu uso essa camada de bufferização exatamente para guardar essas informações. Alguns de vocês talvez possam ter lidado com a situação, por exemplo, em que você começa a digitar, né? O sistema parece meio travado, e você começa a digitar e o computador emite um aviso sonoro, né? Quando ele está travado e o buffer que recebe as informações do teclado está cheio e você continua digitando, aquele aviso sonoro significa o buffer está cheio, tá? Tudo isso que você está digitando está sendo perdido, certo? E isso é feito pela bufferização do software independente de dispositivo. Tá? Ele cuida também da administração do espaço alocado em dispositivos de bloco, tá? Para saber o espaço físico disponível dentro desses dispositivos, tá? Reserva e libera dispositivos dedicados, tá? Quando um dispositivo ele é dito dedicado, significa que não pode ter mais de um processo utilizando esse dispositivo. É aqui na camada de software independente de dispositivo que é feita essa reserva e liberação dos dispositivos dedicados. Tá legal? E também faz um relato de erros. Aqui, parte desse relato de erros é feita pelos drivers, tá? Quando os drivers recebem essas informações, podem fazer verificação de erro. Isso é um ponto em que às vezes é feito pelo software independente de dispositivo, às vezes é feito pelo driver, depende muito da implementação do sistema operacional, tá? Uma vez que os erros, a maioria, são específicos para cada dispositivo. O que é um erro para uma impressora é de uma natureza diferente do que um erro para um disco. Por exemplo, a impressora pode ter falta de papel. Um disco ele não tem essa natureza. Então esse relato dos erros depende muito do tipo de dispositivo. Por isso que às vezes é dependente do driver. Por exemplo, saber que um determinado disco ele tem uma natureza diferente do braço e do cabeçote de leitura, e que isso pode gerar um erro. Outros dispositivos, outros discos podem não ter, tá? Então essa informação pode vir sim do driver, que é quem mais conhece o dispositivo, tá? Por fim, a gente chega no software no nível de usuário, tá? Aqui sim diz respeito a rotinas de entrada e saída em bibliotecas. Então, uma rotina de printf, dentro dela tem uma chamada de sistema que dispara todas essas transferências que a gente vem falando até então. Eu tenho comandos de leitura inscrita em linguagens, tá? E aí o que eles fazem é colocar parâmetros nos locais corretos para a chamada de sistema. Saber o que deve ser escrito, de que maneira deve ser escrito e assim por diante. Tá? Como deve ser lido, de que maneira deve ser lido, onde deve ser colocado, em que local da memória. Todas essas informações de mais alto nível começam aqui. Tá? Eu tenho outros programas como, por exemplo, o spooling da impressora, tá? Que é quem gerencia todas as solicitações de impressão de diferentes dispositivos tentando usar, de diferentes fontes tentando utilizar a impressora, e faz uma fila, né? Um spool de impressão, e gerencia quais são os arquivos que precisam ser impressos, por exemplo. Tá legal? Bom, pessoal, essas são as referências para a aula de hoje e até a próxima.